Oh, Senhor, que privilégio temos de estar aqui, ouvindo a tua doce voz, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. A paz do Senhor, amém. Abre sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13 a seguir. Obrigado pela água. Capítulo 5, verso 13 a seguir. Você que não trouxe a sua Bíblia, pode acompanhar conosco pelo projetor. Quem achou diz amém? Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5, verso 13. Assim nos diz o Senhor nessa noite. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais pressa, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte, nem se acender uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Apenas esse texto. Espírito Santo de Deus, fale conosco mais uma vez nessa noite, Pai. Abra nossa mente para que a Tua palavra caia e faça germinar em nosso coração, ó Senhor. Porque se essa palavra germinar, Pai, ela irá dar fruto, porque o Senhor é quem regra, é o Senhor é quem cuida de tudo. Em nome de Jesus, Pai, que não seja eu falando, mas seja o Teu Espírito Santo. Amém e amém. Meus irmãos, hoje nós vivemos provavelmente um dos piores momentos, obrigado, Cauã, um dos piores momentos do Brasil. E todas as vezes que nós falamos acerca disso, a nossa mente, ela literalmente, ela vai com a expectativa do que vai acontecer o ano que vem. O que pode acontecer o ano que vem. Isso faz com que nós colocamos a nossa esperança no lugar errado, de coisas erradas. Nós vemos que nós estamos sendo enganados completamente pelo nosso coração, pelo nosso pecado, e muitas vezes não fazemos nada para que isso venha mudar. Todas as vezes que nós pensamos no futuro no Brasil, nós pensamos nos nossos filhos, e queremos que os nossos filhos, eu tenho 2 crianças pequenas, nós pensamos que os nossos filhos devem ter para viver um lugar bom, seguro, onde eles possam ter direito de ir e vir, ter constância na sua vida, poderem crescer, poderem cultuar, ter a liberdade de falar de Jesus para as pessoas. Porque a minha pequena de 6 anos, ela já fala que quer ser uma missionária. Por isso eu preciso orar para que Deus traga paz ao Brasil. Mas todas as vezes que nós falamos acerca desse cenário político, nosso coração se fecha. E cria-se medos e expectativas do que vai acontecer o ano que vem. Eu digo a vocês, nós estamos tão enganados que nós não conseguimos ter dimensão desse engano. A começar olhando para a igreja do Brasil. Se você pegar estatísticas hoje, você vai ver que daqui a 10 anos, 15 anos no máximo, a maior parte da população brasileira, ela será de evangélicos. Mas se nós colocarmos esse número, todas essas pessoas
que são batizadas em uma igreja evangélica, vamos dizer assim, em uma peneira, para que ali ficasse somente aqueles que creem em Jesus, esse número seria reduzido de forma drástica. Porque não basta simplesmente ter passado pelas águas do batismo, precisa crer. E o crer está intimamente ligado à renúncia. As pessoas, elas pregam um falso evangelho e muitas vezes querem trazer uma ajuda ao Espírito Santo no convencimento, deixando de falar as verdades acerca da palavra de Deus e muitas vezes negligenciando aquilo que é o propósito de Deus para a vida de cada um. E isso se torna um erro. Nós buscamos a direção de Deus em tudo aquilo que precisamos fazer, mas muitas vezes não nos lembramos de sentar e pensar no que a palavra de Deus está nos falando, no que ela está nos direcionando, para onde ela quer que nós possamos, onde ela quer nos levar. Eu digo isso para vocês porque, como eu disse, o número de evangélicos vai subir ainda mais no Brasil. Mas o problema é que nós não conseguimos ver a diferença acontecendo dentro do Brasil. Se você já teve a oportunidade de estudar sobre os grandes avivamentos que aconteceram na história, nós vamos entender que esses avivamentos, eles não somente impactaram pessoas, mas eles impactaram nações. Eu posso citar o país de Gales, as Filipinas. Por exemplo, as Filipinas, que tinham um tráfico sexual enorme, foi caindo drasticamente. A violência, que era grande, foi caindo drasticamente. A fome, o analfabetismo, caindo de forma drástica. Em cada lugar onde o avivamento chegava. Porque a palavra de Deus, quando ela entra em determinado lugar, ela nunca começa impactando a nação inteira, mas ela começa em pequenos ajuntamentos. E ali essas pessoas são transformadas, e essa transformação está ligada ao caráter delas, aquilo que elas vivem, da forma que elas vivem. E ao entenderem isso, elas começam a mudar a sua forma de viver, e elas não se sentem confortáveis, guardando aquilo que elas receberam um dia de Deus, e guardando para elas, mas elas querem transmitir isso a outras pessoas. E a transmissão dessa palavra impacta outras pessoas. E isso vem fazendo de uma escala muito grande, e as pessoas vão mudando a sua forma de viver. Aquele que era desonesto, agora age de forma honesta. Aquele que antes fazia coisas erradas, por exemplo, ele vendia drogas, ele não vende mais. Aquele que antes não estava nem aí para a família, ele se volta para casa, para a sua família. Aquele que antes vivia no meio da corrupção, ele começa a ter um posicionamento diferente daquilo que ele tinha. Porque em todo esse cenário, quando há arrependimento, isso tudo muda. Mas o que nós vemos no Brasil, por exemplo, nos dias de hoje, é um aumentar de tudo aquilo que é ruim. Nós vemos o divórcio aumentando, nós vemos a violência aumentando, os abusos aumentando, a corrupção aumentando. E onde está a igreja de Deus? Que daqui a alguns anos será a maioria. Essa igreja está corrupta, por isso que os números não caem. Se ela está corrupta, significa que o Espírito não está com ela. Porque o Espírito Santo, ele não habita onde há corrupção. Onde não há arrependimento, o Espírito Santo não está. A Bíblia mesmo nos diz, ou nós somos filhos de Deus, ou nós somos filhos do diabo. Por isso, eu pergunto a vocês, qual é o futuro que vocês querem para o filho de vocês? Qual é o propósito que vocês querem na velhice de cada um de vocês? Mas, pastor, nós estamos muito longe disso. Um ajuntamento sempre está perto. Nós só precisamos impactar os nossos corações, em primeiro lugar, com a palavra de Deus. Avaliar, em primeiro lugar, os nossos corações. Para saber onde nós estamos errando, para que nós nos arrependemos acerca desses erros. E tocamos a nossa vida influenciando outras pessoas a mudarem também de vida, a mudarem de comportamento. E quando isso acontece, nós, quando menos assustamos, o Espírito Santo convenceu Juína, transformou essa cidade, e Juína começa a impactar Castanheira, Brasnorte, Contra Iguaçu, Juruena, Campo Novo,
Quando nós assustamos, o Estado está sendo impactado. E quando nós vemos, o Brasil está sendo impactado. Essa semana eu vi um vídeo que me chamou a atenção e me trouxe um fio de esperança. As universidades federais, elas estão totalmente comprometidas pela ideologia de gênero, por vários e vários ideais que são completamente fora do propósito de Deus. Mas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde tem um número enorme de igrejas, e nós não vemos a violência diminuindo, a corrupção diminuindo, coisas que você vê do Rio de Janeiro que você assusta, de tão gritante que é a situação do Rio. Nós vemos a Universidade Federal do Rio adorando ao Senhor com a geração, uma quantidade de jovens, louvando a Deus naquele momento. Aquilo me traz uma certa esperança de que o povo está se voltando novamente para Deus. Porque quando Deus resolveu mudar um pouco o cenário do Brasil, nós fizemos um ídolo para nós. E Deus foi e mudou esse contexto novamente. Mas como nós podemos fazer para que eu e você possamos estar diferente desse propósito e começarmos a entender que essa responsabilidade é nossa? O que nós temos dentro de nós que pode impactar as nossas vidas, que vai nos fazer impactar a vida de outras pessoas. Nós temos o Espírito Santo. Ele é o caminho para que nós possamos mudar essa dinâmica de vida, para que nós possamos olhar para dentro de nós e ter a convicção de que aquilo que nós estamos fazendo vai mudar a situação da nossa nação. Que nós iremos sim fazer com que a nação declare que Jesus Cristo é o Senhor dela. Mas se antes isso não começar em nós, isso não vai acontecer. Jesus começa o Sermão do Monte não falando sobre regras, propósitos ou quebrando disciplinas dos escribas e fariseus. Mas Jesus começa falando sobre felicidade. Essa felicidade que ele está dizendo é a felicidade das pessoas que estão no centro da vontade de Deus. E eu não vou ler os do verso 1 até o verso 12, mas eu quero chamar a sua atenção para os 2 versos anteriores desse texto que eu li para vocês, que é os versos 11 e 12. Acompanhe comigo pelo projetor. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus está mostrando a esse povo, antes de tratar o coração deles, que eles precisavam entender que eles deveriam estar alegres em Deus. A palavra bem-aventurado, ela significa extremamente feliz ou muito feliz. E ele diz que feliz é aqueles que estão no centro da vontade dele. Porque quem está no centro da vontade dele não se preocupa quando eles são insultados por causa do nome dele. Eles não se preocupam quando eles são perseguidos por causa do nome de Jesus. Eles não se preocupam quando eles são difamados pelo nome de Jesus. Mas, pelo contrário, eles estão completamente alegres, porque eles entendem que eles estão no centro da vontade de Deus, assim como os profetas anteriormente também estavam. E eles suportam tudo isso. E por isso, ele chama a atenção para aqueles que estão no centro da vontade dele, chamando a eles a responsabilidade de um propósito. Antes de entrar no texto, eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. Você que está aqui nessa noite, assim como eu, você não foi chamado para estar somente aí na cadeira onde você está. Você também não foi chamado somente para estar ali na mesa da mídia. Você não foi chamado para estar somente tocando um instrumento ou cantando uma canção. Você não foi chamado somente para estar lá cuidando dos carros que estão estacionados. Você não foi chamado somente para estar com as crianças ali do lado. Você foi chamado para ser discípulo de Jesus.
e levar esse discipulado a outras pessoas. Antes de entrar no texto, eu quero citar as próprias palavras de Jesus. Quando ele ressuscita, ele diz aos seus discípulos, depois de exortarem a eles sobre a incredulidade do coração deles, dizendo a eles: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, porém aquele que não crer será condenado. Em outras palavras, Jesus está dizendo para nós o que está descrito aqui no verso 14. Ele diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Você já parou para pensar nesse verso 16 o que ele está dizendo? Jesus não está trazendo a responsabilidade, João, para ele. Jesus não está falando dele, Edson. Ele está dizendo: vocês, Ana. Ele está dizendo você, Lucas. Ele está dizendo Lucas aqui, que está no púlpito, não o pastor. Ele está dizendo vocês. Ele não está trazendo a responsabilidade para ele. Ele diz: vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Porque vocês carregam algo dentro de vocês. A palavra de Deus nos diz, no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Isso significa que nós não caminhamos sobre regras, mas nós caminhamos debaixo de uma palavra. Nós caminhamos debaixo de um propósito. Onde nós estamos, nós temos um propósito. E esse propósito vai além das paredes da igreja. Ele começa às 9h da noite aqui, quando nós saímos aqui da igreja. Porque nós somos a luz do mundo. E já quero te adiantar que isso tem nada a ver com você, mas tem a ver com o Espírito Santo que está dentro de você, que te conduz. Por isso ele diz: vocês são a luz do mundo. É vocês que foram chamados para iluminar a vida de outras pessoas. Ah, pastor, mas é o Espírito Santo que convence, então vamos deixar para ele convencer. Meus irmãos, Atos dos Apóstolos vai nos contar uma história de que Filipe estava em Samaria e de repente Deus o conduz por meio do deserto para que ele viesse a explicar a palavra a alguém. A responsabilidade da transmissão do evangelho não é de anjos, não são dos serafins, querubins, é minha e sua. E vai muito além do púlpito, como eu disse a vocês, porque nós somos luz do mundo. Se você analisar a quantidade de visitantes que está aqui, não é 10% das pessoas que você vai conviver durante toda a semana. Por isso você é a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte, porque nós não fomos chamados para estar escondidos, mas nós somos chamados para sermos vistos, para nós colocarmos a cara para ser batida, como diz o verso 11 e 12. Nós somos chamados para poder estar à frente dessa comissão. A cidade onde eu nasci, eu sou mineiro, e a cidade onde eu nasci, se você soltar uma bola lá no alto dela, ela atravessa a cidade inteira, de tão alta que ela é. Mesmo se todas as luzes de lá estiverem apagadas, na primeira curva que você faz ao chegar no passeio, você enxerga ele de todo tamanho, porque não pode ser escondido. O cristão, ele tem que ser como uma cidade que foi colocada sobre o monte. As pessoas precisam saber que nós somos cristãos, e como eu disse no primeiro culto, é muito diferente da nossa época de início, onde as pessoas tinham vergonha de dizer que é crente, porque hoje é moda dizer que é crente. Todo mundo diz: não, eu sou crente. Mas quantas vezes eu já vi cristãos, crentes postando sobre horóscopo, buscando algumas mandingas gospel para poder ter benefícios. Quantas vezes eu tive a oportunidade de ver pessoas que se diziam cristãos, inclusive falando que Jesus é seu ídolo. Jesus não é ídolo, é Senhor.
Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Falando que determinada pessoa é seu ídolo. E Deus abomina a idolatria. Deus abomina a idolatria. A igreja do Senhor, ela não está constituída de placa, mas ela está constituída de pessoas que renunciam à sua própria vida para viver esse propósito. Que olham para dentro de si e entendem que elas são colocadas lá no alto e elas precisam ser vistas, as pessoas precisam saber, através das suas atitudes, o que elas estão fazendo, como elas estão fazendo, através do testemunho que elas dão e através das oportunidades que elas têm para falar do amor desse Deus. Por isso ele diz, você é como uma cidade. E ele diz ainda, nem se acende uma lâmpada para colocá-lo debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina todos os que estão na casa. Você, dentro da sua casa, quando você faz a construção, você coloca ali no alto da casa lâmpadas que vão iluminar toda a sua casa, onde você vai conseguir andar e você não haverá algo que venha te fazer tropeçar. Você será a luz para as pessoas, iluminando a vida delas. Porque o mundo já é em trevas, o mundo já é do maligno. Nós vemos a iniquidade aumentando cada dia mais. Nós vemos as pessoas se corrompendo cada dia mais. E o que elas precisam? Elas precisam de luz. Elas precisam da luz da palavra, para poderem serem guiadas por onde quer que elas possam passar, para serem direcionadas no caminho que elas têm que andar. Porque se não for dessa forma, se não for desse jeito, automaticamente elas irão perder o seu propósito. O Senhor te chama a ser luz, a demonstrar a luz dele sobre a sua vida, porque ele diz no verso 16, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Se você é guiado pelo Espírito Santo, você vai ser conduzido no seu trabalho, na escola de vocês. Você vai ser conduzido na sua casa, nos seus relacionamentos, a simplesmente fazerem as obras para que Deus seja glorificado. Tiago vai nos dizer que a fé sem obras ela é morta. E não é que nós precisamos das obras para sermos salvos, porque as obras não levam ninguém a lugar nenhum. A Bíblia vai nos dizer nos versos à frente aqui, no capítulo 6, que em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos os enfermos, e Jesus vai dizer a eles, afasta de mim porque eu não vos conheço, porque não está ligado às obras. A salvação, ela é pela fé, para que ninguém se glorie dela, não é pelas obras, porque se fosse pelas obras nós diríamos assim, eu fiz e por isso fui salvo. A salvação, ela é pela fé, e nós dizemos, foi por Jesus que nós somos salvos. É quando nós entendemos um coração grato, que nós vivemos por isso. O que Tiago está nos dizendo é que se você tem fé, você não consegue deixar de fazer as obras. Isso significa que sim, você vai servir aqui como Livando serve, com maestria, tocando um baixo. Você vai servir como os meninos ali na mídia, sim, concordo. Mas antes de tudo, na segunda-feira, você vai levantar de manhã orando ao Senhor, Senhor, para quem que eu tenho que levar a luz do Senhor nesse dia? Às vezes as pessoas só precisam de uma oração, às vezes as pessoas precisam apenas de um versículo para que elas possam ter o seu dia transformado, para que elas possam entender o propósito delas em sua caminhada, porque nós fomos chamados para fazer a diferença na vida de outras pessoas, ou senão nós estamos negligenciando um propósito que o Senhor nos deu. Jesus, Ele não nos chama para sermos fiel apenas em uma parte. Por isso Ele nos trata como a noiva do Cordeiro. Por isso que Ele olha para nós e nós viveremos as bodas com Ele. Ele nos chama a ser fiel em todas as áreas de nossa vida. Você não espera a fidelidade do teu cônjuge somente em parte. Você espera toda a fidelidade dele.
E Jesus está nos chamando isso. Por isso, você não vai renunciar somente àquilo que você quer. Você vai renunciar àquilo que Ele te orienta a fazer, aquilo que Ele te molda a fazer. Você vai olhar para dentro de você, você vai ver as suas redes sociais, e elas serão um canal para poder levar o amor de Deus às pessoas. Você vai olhar para as suas postagens e você vai filtrar elas, para que elas sejam para a glória de Deus. Você vai olhar para a pessoa que trabalha com você e ela não tem Jesus, e você vai entender, eu tenho uma missão com ela. Nem que seja apenas dizer para ela que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que enviou o seu único filho, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Apenas para anunciar a vida dela, a Jesus a vida delas, para que elas possam ser temperadas pelo sal do Espírito Santo de Deus. Por isso ele diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Sabe o que Jesus está nos ensinando com essa verdade do verso 13? Que nós, às vezes, nos calçamos de determinadas formas de evangelismo e que, na verdade, são completamente sem direção. Nós olhamos para as pessoas e achamos que é simplesmente eu dizer a elas que Jesus ama elas. E nós nos esquecemos que, na verdade, Jesus está chamando elas ao arrependimento. Que Jesus está querendo mudar o contexto de vida delas, para que haja esse grande avivamento, para que haja essa transformação de vida. Porque se você não tempera a vida das pessoas, você automaticamente está sendo um sal que não possui sabor. Você simplesmente vai viver sua vida toda, talvez dentro da igreja, e quando chegar o dia certo, você vai ouvir o que aqueles homens ouviram: afasta de mim porque eu não te conheço. Eu disse no primeiro culto que nós tivemos aqui a festa da Jeová Jireh, semana passada. E os meninos começaram a preparar tudo alguns dias antes. Mas chegou no sábado à tarde, eles estavam aqui descarneando a vaca, o carneiro, os porcos. E tem uma caixa d'água aqui que eles jogavam as carnes dentro, com gelo e muito tempero. Só que essa carne ela foi assada um dia depois. Para quê? Para que o tempero viesse a estar dentro dessa carne. Porque se fosse somente jogado sal de qualquer jeito, você não teria se alimentado de uma carne tão saborosa como foi no domingo passado. Mas eles gastaram tempo, eles gastaram horas preparando aquilo com o melhor tempero possível. Com um tempero que, pelo que eu conheço deles, já havia sido preparado antes, para ser jogado ali naquela carne e ela ser colocada no fogo. O Senhor não está te chamando simplesmente para você jogar um sal nas pessoas, mas o Senhor está te chamando para você temperar essas pessoas, para você entender que se os seus familiares não forem temperados pelo Espírito Santo, eles irão para o inferno. Se os seus colegas de trabalho não forem temperados pelo Espírito Santo, eles irão para o inferno, porque a responsabilidade desse tempero é nossa. É nossa. É gastar tempo com aquilo que nós estamos fazendo. E isso, meus irmãos, não há lugares, não há momentos, é em todo o tempo. Quando o Senhor nos traz a oportunidade. Quando o Senhor simplesmente faz queimar o nosso coração, para que nós possamos usar desse sal e dessa luz para temperar e iluminar essas pessoas. Eu já fui chamado por diversas vezes para poder ir levar palavras em comércios, em escolas. E principalmente quando eu ia em alguns comércios, eu tinha três palavras sempre prontas. Números 6, 24, Mateus 6, do verso 31, do 24 em diante, 25 em diante, e Colossenses capítulo 3. Sempre levava essas palavras. Até que um dia eu estava aqui pregando a mensagem da cruz,
E fui. E no outro dia eu tinha que levar a palavra, se não me engano, na Sinfra. E eu fui incomodado durante aquela noite, para falar a verdade para aquele povo. E aquele dia eu tinha pregado a mensagem da cruz, eu cheguei lá na Sinfra, naquele mesmo dia, e levei a mensagem da cruz naquele lugar. Porque se Jesus transformar o coração daqueles homens, eles saberão que eles trabalharão não para homens, mas para o Senhor. E aí nós veremos pessoas comprometidas com o reino. Se você é um empresário e você quer ter bons funcionários, nós enchemos a boca para reclamar. Hoje o problema é mão de obra. Você quer uma mão de obra boa? Comece a discipular teus funcionários. Comece a falar de Jesus para eles. Você quer ter um patrão justo? Comece a levar Jesus para eles. Comece a falar do amor de Deus a eles. Se você quer ter professores justos, comece a falar do amor de Deus a eles. O Espírito Santo que transforma o caráter do homem é aquele que vai transformar a vida de qualquer pessoa. Nós queremos ter uma Juína próspera, nós queremos ter uma cidade justa, que nós possamos pregar a palavra de Deus a outras pessoas. Se você quer a nação transformada, o país crescendo, procure levar a palavra de Deus onde quer que você vá. Os Estados Unidos é a maior potência do mundo, porque um dia foi colonizada a base da palavra de Deus. Ah, pastor, mas eles se perderam agora. Eu estou falando da base. Se você quer seus filhos da igreja, comece a pregar a palavra de Deus para eles agora. Meus irmãos, essa responsabilidade é nossa. Semana passada, nós recebemos uma palavra aqui na igreja. E eu creio que era Deus usando o pastor Tiliga para falar conosco. Eu creio que era o Espírito Santo mesmo usando ele. E uma das palavras que ele disse foi que era para que nós pudéssemos já começar a preparar o plano B. Porque o espaço que foi feito, que nós alugamos, para poder ampliar, para dar mais conforto a todos, isso vai se tornar pequeno em um pouco espaço de tempo. Você crê nessa palavra? Nós vamos impactar essa cidade. Se coloque de pé. O meu pastor que me discipulou, que me ganhou para Jesus, hoje ele está na glória. E eu vi durante anos ele, todo final de culto, chamando a igreja a dizer: Juína é do Senhor Jesus. Mas não pode ser somente uma declaração. Precisa com que todos nós possamos fazer a diferença com essa declaração. Juína vai ser do Senhor Jesus, não só quando nós declararmos, mas quando nós formos. Quando nós sairmos da nossa zona de conforto. Porque eu quero te dizer uma coisa. Se você não despertar agora, você está escrevendo um futuro trágico para os seus filhos. Porque a iniquidade está aumentando. E cabe a cada um de nós mudarmos essa realidade. Nos arrependendo dos nossos erros e pecados. E esse arrependimento, ele não está ligado somente a você ter uma vida de conduta, porque eu creio que você é um bom funcionário do seu trabalho. Eu creio que você é um bom pai, você é um bom filho. Eu creio que você é uma boa esposa, um bom marido. Você é um bom patrão, um bom funcionário. Mas o que me importa nessa noite, meu irmão, é que você seja um bom discípulo. E o discípulo olha para aquilo que o mestre fez. E ele não importa as consequências disso. Ele vai lá e faz aquilo que o mestre mandou fazer. E o mestre mandou ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crer será condenado.
O crer, ele só acontece na nossa vida pela fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se os que estão em sua volta não ouvirem a palavra de Deus, eles não crerão. Por isso desperte. Vamos ouvir uma canção? Curva a sua cabeça. Não se pode esconder uma cidade no mais alto da montanha. Pois de longe podem ver sua luz e com ela a esperança para quem está perdido e procura um abrigo, para quem não sabe aonde ir. Pela luz é dirigido. Pra quem anda no escuro e perdido em sua própria dor, resplandeça sua luz, as envolva com o seu amor. Seja a luz para quem não acredita mais, para aquele que perdeu a paz. Seja a luz, seja a luz para quem se entregou à dor e não acredita no amor. Seja a luz, seja a luz para quem não acredita mais, para aquele que perdeu a paz. Seja a luz, seja a luz para quem se entregou à dor e não acredita no amor. Seja a luz, seja a luz O mundo perdeu a para esperança, quem deixou de caminhar, mas nós temos a esperança da vida eterna. e precisa Jesus encontrar. Seja a luz. Hoje eu tenho 2 convites a fazer para você. O primeiro deles é que, para que nós possamos temperar a vida das pessoas, iluminar
iluminar o caminho delas. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, enxertados na videira, como diz João 15. E o Senhor te chama nessa noite para ser parte desse movimento de transformação. O primeiro passo é se arrepender dos seus pecados e pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda, Senhor, em minhas fraquezas, daquilo que tem me afastado de Ti. Me ajuda a combater o pecado que há em mim. Por isso, nessa noite, se essa palavra falou o seu coração, a você que chegou aqui pela primeira, segunda vez, a você que ainda não fez um compromisso com Jesus, eu quero dizer para você que Jesus está te chamando nessa noite, para você não ser mais criatura, mas ser um discípulo dele, ser parte na herança dele. Por isso, se tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, esse é o momento. Jesus te chamou aqui para que você possa ser luz na vida de pessoas. Mas primeiro você precisa deixar o Senhor acender a luz dentro de você. O Espírito Santo ir em sua vida e te direcionar. Em nome de Jesus, se tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, saia do seu lugar. Saia do seu lugar e vem aqui. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção. E não tenha vergonha de vir fazer um compromisso com Jesus, porque é Ele quem está te chamando. Ouça a voz dele, vem. Seja a luz para quem não acredita mais, para aquele que perdeu a paz. Seja a luz, oh, seja a luz para quem se entregou à dor e não acredita no amor. Seja a Meus irmãos, antes de eu fazer o segundo apelo, tem muitos homens que precisam liderar a sua casa, levando a luz de Jesus para dentro dela. E o primeiro passo disso é entregando a sua vida a Jesus. Porque se você vier, você e a sua casa servirão ao Senhor. Se essa pessoa, se essa palavra falou o seu coração, você como homem da casa, que precisa acertar sua vida com Jesus, saia do seu lugar e vem aqui. Toma um posicionamento diante do Senhor. É o Senhor a quem está te chamando. Não corra mais, mas faça um compromisso com Jesus. É Ele quem te chama. Saia do seu lugar e vem aqui. Não havendo ninguém, estamos aqui, uma senhora. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Tem mais alguém? Dê um sinal com a sua mão, bem alto com a sua mão. Vem aqui à frente, Jesus quer direcionar a sua vida. Jesus quer iluminar o seu caminho, trazer a paz que excede todo entendimento para você. Não tenha vergonha. Reconcilie-se com o Senhor nesse momento, porque ainda há tempo
Mais alguém? Dê um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Não havendo ninguém mais, quero dizer para você que veio aqui à frente, que Jesus te trouxe para que a paz que excede todo entendimento esteja sobre o seu coração. O sal que tempera, a luz que ilumina, hoje passa a brilhar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Trazendo propósito, direção, trazendo paz mesmo em meio à tribulação. Hoje você começa um propósito em viver aquilo que você irá levar às pessoas também. Por isso eu peço a você que repita algumas palavras junto com a igreja do Senhor. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu quero ser temperado pelo Senhor. Eu quero ser iluminado pelo Senhor, para que eu possa também cumprir o propósito do ID, em levar a palavra do Senhor às pessoas. Senhor Jesus, me ajuda, porque nessa noite eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador, e o Senhor me faz ser guiado pelo teu propósito, em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, aqui está a tua filha, Pai, que é conduzida pelo Senhor a viver o teu propósito. Que a tua graça, a tua misericórdia esteja sobre ela. Que o Senhor, ó Pai, possa impactar a vida, o coração dela, em nome de Jesus. Que ela seja completamente direcionada pelo Senhor, para a glória do teu santo nome. Amém. Quero te pedir uma coisa, você que vem aqui na frente. Está vendo essa moça que está aí junto com você? Ela vai te levar ali no espaço da Casa Kids, apenas para poder conversar com você por 2 minutos. Mas nós queremos te apresentar uma família que te abraça com muito amor e carinho. Por isso eu queria que você virasse para trás um pouco. E essa família te recebe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Você pode estar indo com a Poliana, que ela quer te conduzir. E agora, nesse momento, existe algo que eu quero fazer aqui com você. Nós vamos fechar os corredores. Você vai dar a mão para a pessoa que está do seu lado, e nós vamos orar ao Senhor, para que o Espírito Santo de Deus venha temperar as nossas vidas, para que o Senhor venha encher os nossos corações. Quero dizer a você, meu irmão, que está aqui, acerte a sua vida com Deus, para que você possa fazer parte desse propósito, porque a sua vida será um testemunho do Senhor lá fora. Deixe as tradições de lado, deixe os medos de lado, confie no Senhor que cuida da sua vida, que cuida do seu coração. É Jesus que é o seu sustentar, é Ele que é a rocha que você está sendo firmado. Curva a sua cabeça, nós vamos cantar mais uma vez o refrão dessa canção. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor em oração. Seja luz, Sejamos luz, Senhor. para quem não acredita mais, para aquele que perdeu a paz. Tira o medo, Pai, em nome de Jesus.
Espírito Santo de Deus, sobre a tua igreja. E precisa Jesus encontrar. Toca sobre a tua igreja, desperta a tua igreja para o grande avivamento, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo, Senhor, vidas sendo transformadas, ó Pai, através dos teus filhos. Mais discipulados, Senhor, mais vidas sendo transformadas. Um grande avivamento nas escolas, ó Pai. Um grande avivamento, Senhor, nos hospitais, Senhor. Um grande avivamento nas igrejas, Senhor. Em cada empresa, Senhor, em cada trabalho. Senhor, o Senhor vai diminuir, ó Pai, os moradores de rua. Senhor, em nome de Jesus, a violência, Pai, em nome de Jesus. Converte, Senhor, dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós nos colocamos à disposição do Senhor para sermos, ó Pai, um canal do Senhor em nome de Jesus. Repita-se comigo: Senhor Jesus, eu me coloco à disposição para ser sal e luz na vida das pessoas, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.